Que o Senhor abençoe a todos nós. Doutor Marcos, eu ando com saudade do senhor. Eu peguei o telefone hoje para te ligar. Eu não sei se ele quer falar comigo, pode ser que ele esteja cortando alguém, fazendo cirurgia. É bom te ver, Deus te abençoe. Vamos ler nossas Bíblias, ainda no capítulo 17 de Atos. Eu volto a falar aqui sobre o assunto que nós paramos, quando foi? Foi domingo, foi? Sobre a ressurreição. Culto sábado nas cidades de João Alfredo, Passíria e Vitória de Santo Antão. Tivemos segunda-feira lá em Maceió e reinauguramos ali o tabernáculo, o irmão Zé Genuíno, com essa disposição dele, com essa irmão Gilberto, esses irmãos todos que foram, nós só dizemos Deus vos abençoe. Não é? E haverá um evangelismo também no sábado na Praça 6 de Julho, em Bahia, às 19 horas. E um batismo hoje após o culto de Ionaldo dos Santos. Quem é, por favor, levanta aí. O Senhor te abençoe, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Muito bom. Eu acho que são estes os nossos avisos. Vamos voltar aqui para o capítulo 17, o verso 30. Vamos ler do 30 ao 34. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disto te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram. Isto se fosse nós, se fosse hoje, eu diria, eu sou um desses varões aqui também. Entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Que a tua palavra penetre em nossos corações e que seja o pão da vida para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. O irmão Eunides estava sumido, fazia tempo que eu não via Eunides. Onde é que você andava? Virou sertanejo agora? Matuto. Gosta de comer preá? É bom, né? Com xerém melhor ainda, né? Mas é bom o xerém ou o preá? Os dois, né? Tá bom. Então tá bom. Ok. Foi bem de viagem, irmão Luciano? Graças a Deus, né? Foi tudo bem, irmã Marli? Então tá bom. Voltaram falando bar ou ainda fala oxente ainda? Muito bem. Nosso assunto segue uma ordem. Segue uma ordem. Todos nós estamos em vida e alguns de nós pode antecipar e partir com Cristo, na linguagem da Bíblia, dormir no Senhor. Isto é um fato que tem acontecido na vida dos irmãos desde que houve a ressurreição de Cristo. Desde que, se a gente pegar, voltando lá em Adão. Houve uma ressurreição dos mortos do Antigo Testamento e depois continuaram as pessoas
na linguagem popular, morrendo. Mas existe uma ordem na qual todos nós e pela qual todos nós vivemos. É a ordem da vinda do Senhor. A vinda do Senhor, ela tem uma ordem. E na linguagem de Paulo, na carta aos Tessalonicenses, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, primeiro é segundo? Primeiro, 4, do verso 13 a seguir, Paulo disse que a vinda do Senhor, ela é composta em 3 etapas: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Quando nós falamos no domingo aqui, nós falamos uma fase da vinda do Senhor, inclusive acho que eu não coloquei ainda à disposição, mas há uma mensagem do profeta chamada Deixando Escapar a Pressão, está aí, já chegou, e o irmão Brana fala exatamente o que eu falei domingo de manhã aqui, que a ressurreição, ela já aconteceu. Mas qual ressurreição que aconteceu? Aquela de Efésios capítulo 2. Estando vós mortos em delitos e pecados, ele vos vivificou, não é? Identificados com Cristo na ressurreição. Isto é uma fase da vinda do Senhor? O irmão Brana diz na mensagem, o rápido, que alarido é a proclamação desta mensagem. É um toque de uma trombeta que te ressuscita dentre os mortos. Levanta-te dentre os mortos. Agora nós estamos falando de pessoas que estão mortas em delitos e pecados. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então há uma ressurreição espiritual. Não estamos falando aqui de corpos físicos, estamos falando de algo que acontece na alma. Isto é, ressuscitados com Cristo, identificados com Cristo na semelhança da sua morte e ressuscitados com Cristo na semelhança da sua ressurreição. Romanos capítulo 6. Amém? Então eu estou fundamentando isso aqui para que não haja nenhuma confusão. Mas na vinda literal, quando Cristo literalmente aparecer, vai se cumprir uma outra fase, que é a ressurreição dos mortos. Então, aqui segue-se alarido, voz de arcanjo. Voz de arcanjo é a voz que chamará os mortos da sepultura. Isto é, voz de arcanjo. Então, quando nós estamos falando de uma voz que vai entrar e chamar os mortos da sepultura, estamos falando de uma esperança que todos aqueles que morrem, que dormem em Cristo, carregam em seu coração, que num dia destes eles não ficarão para trás. Muito pelo contrário, a ordem é esta: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e subiremos a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Então, quando há a ressurreição dos mortos e a transformação dos nossos corpos, o passo seguinte é chamado de trombeta de Deus. Alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Se você pegar a Bíblia, Israel, cada uma das suas festas era precedido pelo toque de uma trombeta. Então, trombeta de Deus é o toque da chegada da noiva para celebrar a festa das bodas do Cordeiro. Então, é a entrada e as boas-vindas para a festa, para a chegada da noiva, a entrada triunfal da noiva para as bodas do Cordeiro. Então, esta é uma ordem que segue. Agora, quando nós falamos aqui, e quando Paulo, que eu não consigo separar a diferença entre Atenas com João Pessoa, sabe? Filosofias existem aqui, tempos para se discutir filosofias nós temos muito.
Pessoas que não acreditam na vinda do Senhor, nós temos muito. E se eles não acreditam na vinda do Senhor, eles não acreditam na ressurreição dos mortos. É verdade ou não? Quantas pessoas estão hoje na cidade que não acreditam na vinda do Senhor? Se acreditasse, se preparariam. A prova que não acredita é que estão levando. Aliás, é uma coisa que a gente precisa de ser verdadeiro, é que nem os pastores acreditam na volta de Jesus. Quando se fala isso, é meio grosseiro, meio duro. Vocês já viram alguma vez o Papa falar sobre a volta de Jesus, os padres falando na volta de Jesus? Você não ouve, você vê Papa envolvido com política, tratando de resolver problemas sociais, e os padres também envolvidos em política, a igreja nesta proteção a bandidos, tem aí o pastoral, não é? E essa coisa toda. E você vai para a igreja evangélica, você pega assim, um pastor lá de renome, aí de São Paulo, disse que pregar a volta do Senhor Jesus é utopia. Quer dizer, é você caminhar para encontrar o arco-íris e cada vez que você encontra ele fica mais longe. Quer dizer, Jesus não vai nunca voltar. Outro aqui do Recife disse que pregar a volta de Cristo e dizer sobre as coisas que estão para acontecer é terrorismo espiritual, é amedrontar as pessoas. Aliás, acho que nós vamos ser até proibidos de falar nisso, porque daqui um pouco vão dizer que chama-se tortura psicológica. Mas se você vai torturar as pessoas psicologicamente, pode até te processar, porque o senhor está torturando as pessoas, sabe? Mas a verdade é esta, é que são os fatos que aconteceram lá em Atenas que estão acontecendo. O que os atenienses gostavam e praticavam era, em primeiro lugar, gostavam de novidades. Quando a gente fala gostava de novidades, assim, gostava de fofoca. Quando eu chamo estes meios de comunicação de fofoqueiros, como o Facebook, não sei mais o quê, o WhatsApp, não sei o quê, sabe, essa coisa toda, tudo de fofoca. O povo gosta disso. A coisa que mais prende a atenção do povo hoje é isso, assim, passo assim. Você não vê de velhos a jovens a crianças, é assim, ó. Ou não é verdade? Isto o povo ama. Mas aí tem uma coisa que Paulo disse, que a coroa da justiça seria dada a ele, e não somente a ele, mas a todos quantos amassem a promessa da vinda do Senhor. Amassem, sabe? Não é questão assim, simplesmente de, não, eu acredito que Jesus vai voltar. Amar, sabe? Dar sua vida, sabe? Se entregar, crer, praticar aquilo. Então Paulo disse que esta bênção seria também concedida a eles, aqueles que amassem a promessa da vinda do Senhor. Você ama esta promessa? Porque é na promessa da vinda do Senhor que está toda a nossa esperança. Se você vai, nós vamos ver isso daqui um pouco hoje à noite, você vai ver assim. Agora, a vinda do Senhor, ela é, na verdade, uma desgraça. Uma coisa horrível. E é por isto que o mundo não quer nem falar. Estão fugindo, escapando na sua própria consciência de não pensar no que é a vinda do Senhor. Porque a própria Bíblia diz, para que quereis vós o dia do Senhor? Dia de trevas será e não de luz. É dia de decepção. Decepção para quem? Para a prostituta, para o ladrão, para o assassino. Até a gente para aqui um pouquinho para dizer assim, sabe? Porque quando fala assim em incrédulos, a gente tem uma impressão que incrédulo é o fumante, é o beberrão, é o adúltero. Incrédulo é aquele que está com a Bíblia na mão e não crê. Aquele é o verdadeiro incrédulo. É aquele que lê a Bíblia, aquele que olha as Escrituras e não crê no que está escrito. E para estes, a vinda do Senhor será um momento de decepção. Sabe? Porque a vinda do Senhor será uma decepção para eles. Porque a vinda do Senhor é isto aqui, ó, sem tirar e sem pôr. Quem estiver pronto, vai. Quem não estiver, eu quero perguntar, você acha que os que ficarem
serão a maioria ou a minoria? E você já imaginou quantas pessoas estarão decepcionadas ali, dizendo: eu fui à igreja, eu ia lá, eu carregava a Bíblia, eu lia a Bíblia, eu pagava meus dízimos. Isto não coloca ninguém no arrebatamento. Então, haverá uma decepção muito grande, mas esta decepção, por esta decepção, é que as pessoas não querem encarar este fato. E aí então se torna um terrorismo, uma coisa, dura de se encarar. E eu queria só fazer uma proposta para todos que estão aqui. Posso fazer? Ponha um espelho na sua frente hoje. Esqueça de olhar para a vida dos outros e olhe bem para a sua cara. Olhe bem para a sua fisionomia. Olhe bem para a sua condição. Olhe, seja honesto com você, porque aqui não pode haver e nem haverá espelho mágico. Você está diante de uma realidade que é a sua vida, que ninguém aqui conhece a não ser você. Você sabe o que se passa no seu coração, você sabe o que você faz e que as pessoas nem imaginam. Agora, isto aí é o que vai acontecer na vida do Senhor. Por quê? Na vinda do Senhor, olha, segue-se assim: os mortos ressuscitam, transformados serão aqueles que estiverem prontos, subirão, inicia-se a grande tribulação. Grande tribulação é um momento horrível, terrível, em que aqueles que ficarem na terra vão experimentar dias como nunca houve na terra. Gente, nós estamos apenas olhando nas profecias de São Mateus 24, que Jesus disse apenas que quando víssemos aqueles sinais era apenas o princípio das dores. Para você entender a condição da sociedade, é assim: as autoridades perderam completamente a postura. Você está vendo que a televisão mostra assim, a condição dos políticos, dos governadores, daqueles que estão ali, que estão completamente desmoralizados. Vão se desmoralizando assim, vai rompendo-se assim. Aí a televisão mostra a condição da sociedade assim, largando os pedaços de podre, sabe? Aí mostra, para você ver a condição das autoridades na situação que está, mostra, por exemplo, as rebeliões. Botam fogo, derrubam aqui, fazem o que querem. Se mostrou aí esses dias os policiais com a mão para trás, um bandido com a mão para trás, e fazendo os policiais negociarem com ele do jeito que eles queriam. E assim essa condição. E ninguém pode nem falar nada. Então, prestem bem atenção, que são completamente desmoralizados diante até mesmo da bandidagem. Mas vamos falar, isso é apenas princípio. Porque quando Paulo vai falar sobre a vinda do Senhor, ele disse, há um processo para chegar na vinda do Senhor. E disse, bem que Satanás gostaria, deixa eu falar bem claro para você entender, de ter entrado na sua casa. Você fala na minha? Não, na sua. Na sua. E ter desmoralizado completamente, acabado com a sua família, acabado com a sua moral, acabado com todos os valores, com todos os princípios. Bem que o diabo gostaria de entrar na sua casa, sabe? E fazer da sua casa, me desculpe a expressão, um cabaré. Bem que ele já gostaria de fazer isso mesmo, pegar suas filhas, se tornar tudo de programa, sua mulher, porque a televisão está ensinando isso. Através das telenovelas, o diabo quer fazer isso. Seus filhos homossexuais, suas filhas lésbicas, e vai acabando tudo. Mas a Bíblia diz, carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, que existe um no meio, entre você e este poder satânico, que impede a manifestação dos demônios em plenitude. Então eu estou dizendo aqui,
Deus é nosso refúgio e fortaleza. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não existe no mundo quem possa resistir o poder do inferno se Deus não estiver com ele. Não existe. Viu? O homem por si só não é páreo para enfrentar a Satanás. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então esta coisa que nós estamos vendo acontecer na sociedade é assim, ó, é apenas princípio das dores. Na tribulação estará em plenitude. Terminando a tribulação, nós temos na Bíblia um período chamado de milênio. Tribulação são 3 anos e meio restantes para se cumprir a profecia de Jeremias, que foi profetizada sobre as 70 semanas que estavam estabelecidas sobre os judeus. Até Cristo 69, Cristo 3 anos e meio de ministério sobre os domínios de Roma. A metade da semana foi cortada e resta agora um pedaço, porque Deus partiu a semana em 2 partes e no meio das semanas abriu-se um período chamado plenitude dos gentios, em que ele está chamando um povo para o seu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando esse período passar, fecha-se o parêntese, o evangelho volta aos judeus, a tribulação se instaura na terra, Deus trata com Israel através das 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11. 3 anos e meio. Terminados 3 anos e meio, se estabelece o milênio. São 1000 anos de paz, Satanás acorrentado. Eu acho que é merecido, que o camaradinha está trabalhando, viu? Ele já anda com a língua cansada de correr de um lado para o outro, porque ele não sabe bem que ele gostaria de saber, mas ele não sabe. Deixa eu falar aqui, que eu quero fazer uma guerra psicológica nesse excomungado. Ele não sabe se é nesta manhã, que pode ser nesta manhã que o tempo dele acabou. Pode ser amanhã. Então a Bíblia não define bem que o diabo gostaria. E este é o segredo que Cristo omitiu de falar. Ele disse dia e hora ninguém sabe. Então o diabo não sabe. Sabe, ele pode pular de um lado para o outro, mas não sabe. Pode aventurar, mas não sabe. Agora há uma coisa que nós precisamos saber. É se a nossa vida está preparada para encontrar o Senhor. Porque eu quero só dizer uma coisa aqui hoje. Assim, se nós não estamos prontos para o arrebatamento, deixa eu usar uma expressão aqui bem clara. Eu vou dizer para você, eu não estou preparado para ir para a grande tribulação. Me desculpe a expressão, eu sou frouxo. Eu não tô para aguentar aquela pressão e aquele sofrimento. Então é preferível hoje negar a si mesmo. Você está me entendendo? Subjugar a sua carne à servidão, render-se a Cristo, confessar seus pecados, sabe, limpar sua vida, estar certo com Deus, do que ir para a tribulação. Eu não estou pronto para ir para lá. Mas pior do que a tribulação será na segunda ressurreição, quando todos aparecerão para prestar conta das suas atitudes. Agora, eu vou perguntar para você, eu queria que você me respondesse com clareza. Você está pronto para prestar conta da sua vida a Deus? Eu vi 2 ou 3 pessoas falando não. Eu quero saber assim, deixa eu ser mais claro aqui, não haverá ninguém para interceder por você. O sangue de Jesus não estará ali. Não haverá misericórdia para você. Você tem, olha, eu não preciso sair lá fora para dizer não.
Estou falando para quem está aqui. E me diga quando é que eu estou falso. Se eu estiver errado, pode levantar a mão aí. Me diga, o senhor não está falando a verdade, não. Não há ninguém aqui que tenha condição moral para chegar diante do trono. De mentira, de roubos, de adultérios, de hipocrisia, de falsidade, de coisas que se pensa e que se faz escondido, que aquilo colocaria você no inferno. E é por esta razão que o profeta William Branham disse assim: olha, me metralhe, pega uma metralhadora, sabe, passe em cima de mim, porque assim, morreu, olha lá, me corte aos pedaços, mas não me deixe ir para o trono do julgamento. Essa assim, é muito melhor, em outras palavras, é muito melhor ser metralhado, ser picado aos pedacinhos, do que ir para o trono do julgamento, chegando no trono do julgamento para ouvir isso assim, ó: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É muito melhor ser picado aos pedaços do que ouvir isso. Porque se você fosse metralhado e cortado em pedaços, terminou, acabou. Mas ali, no lago de fogo, eu não sei por quantos anos você queimará. Sofrerá, gritará, rangerá os dentes. Eu estou usando as expressões da Bíblia. Então, deixa eu ser mais uma vez franco com você. Eu não estou pronto para ir para o inferno. E eu pergunto para você, o que é mais fácil? Preparar-se para ir para o céu ou para ir para o inferno? Muita gente parece que não sabe nem falar. Eu perguntei o que é mais fácil. Gente, ir para o inferno é abrir caminho na marra contra todas as leis que Deus colocou dentro de você. Olha, eu não quero entrar em certos assuntos aqui, porque eu achei um absurdo. Eu ouvi hoje um médico falando que desejara até que a mulher do Lula morresse. Mas você sabe o que leva uma senhora daquela a ter um AVC daquele, uma situação daquela? Sabe? É a carga que ela vive sabendo da condição da família, do marido, dos filhos sendo processado e que pode amanhecer no outro dia com a Polícia Federal na porta. Moisés Genuíno, você vai para casa, deita lá, bota a cabeça no travesseiro, você sabe que a Polícia Federal não está na sua porta, você sabe de uma coisa, você é feliz, você é abençoado. Sabe o que é? Gente, essa é a grande verdade, sabe? Preparar-se para ir para o inferno é terrível. Você tem que lutar contra a sua consciência, você tem que roubar. Você tem que, primeiro para roubar, você tem que agredir sua consciência. Você tem que mentir. E quando você mente, você mexe com todos os músculos do seu corpo e a sua consciência. Você vê os Estados Unidos, tem até um detector de mentiras. Sabe quando o homem fala a verdade, fala mentira, porque há uma reação orgânica. Imagine, se existe uma máquina que capta isso, imagine Deus, que é o autor da lei. Seu organismo sofre uma alteração quando você mente. Ei, para viver em adultério, para você ser hipócrita, fingido com a sua mulher, você tem que ser cara de pau, arranja um vidro de óleo de peroba e carrega no bolso para dar um lustro de vez em quando. Você sabe que você está um hipócrita, você sabe que você vai chegar e dizer, meu bem, conversa mole. E o seu olhar e a sua vida ali fora. Então você começa a agredir todo o seu organismo e todo o seu sistema. Para ir para o inferno é 1 milhão de vezes mais difícil do que ir para o céu. Primeiro, para ir para o inferno você tem que passar por cima da Bíblia, daquilo que você sabe, da sua própria consciência. Você pensa que não é assim? Pode dizer que não. Mas por que uma mulher senta na frente do homem e está puxando a saia?
Por que ela quer dizer que tem vergonha quando ela quer puxar o decote? Porque a própria natureza está dizendo que ela está condenada. Por que um rapaz e um filho fumam escondido do pai? Por que drogas são proibidas? Você sabe o que é isso? Tudo é uma agressão à natureza, sabe? Aquilo que Deus colocou dentro de você. Acende uma luz lá, vermelha, dizendo, está errado, está errado, está errado. E o homem vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Ir para o inferno, você tem que lutar e muito, sabe? E ser forte, perseverante no erro, e ser hipócrita, ser mentiroso, ser fingido, ser safado, ser adúltero. Mas ir para o céu, você tem Jesus para perdoar seus pecados. Ir para o céu, você tem o Consolador que te ajuda na hora das fraquezas. Ir para o céu, você tem Deus que é teu ajudador no dia a dia. Mas as pessoas estão numa vontade tão grande de ir para o inferno. Me desculpe, então vá. Só tem uma razão porque eu estou aqui no púlpito e porque eu falo as coisas às vezes duras para as pessoas. Sabe para quê? Porque para elas não ir para lá. É só para isto. Não adianta eu vir aqui dar um tapinha nas suas costas e dizer, meu querido, minha querida, está tudo bem, meu irmão, minha irmã. Isto precisa ser abandonado. Nós precisamos amar a vinda do Senhor. E precisamos aprender a odiar. A Bíblia disse assim, irai-vos e não pequeis. Só tem uma maneira de você irar e não pecar. É quando você se ira contra as coisas erradas. Você está me entendendo? Está me entendendo? Então eu estou falando aqui, olha, de uma coisa antes que a gente chegue lá. Eu estou dizendo a ordem das coisas para você entender. Esta será uma hora terrível, a hora do julgamento final. Agora eu volto aqui com você. Não é melhor, não é melhor, isso é até brincadeira. Olha, você quer saber de uma coisa? A bondade e a misericórdia de Deus foi tão grande conosco, e as pessoas não querem saber disso, em Deus nos enviar esta mensagem. Esta mensagem não veio formar uma denominação. Esta mensagem não veio aqui por outra razão. Veio aqui por causa dos eleitos, para que eles se preparem para a vinda do Senhor. Esta é a finalidade. Agora, haverá uma série de coisas que, sem dúvida alguma, Deus deixará para você fazer. Entre elas, decidir. A maior delas é o momento da decisão. É simples. Se eu perguntasse assim, onde você vai passar a eternidade? Isto aqui é uma pergunta com duplo sentido. Você vai passar a eternidade no céu ou vai passar a eternidade no inferno? Não, não existe inferno eterno. Não existe inferno eterno. Só existe um ser eterno que é Deus. Tudo que é criado tem princípio e tem fim. Então não existe inferno eterno. Prestem atenção a isso. Eternidade não é um lugar. Eternidade é uma pessoa. Aquele que crê em mim, aquele em quem eu estiver e aquele que estiver em mim. Este é o mistério. É se Cristo entrou em você e se escondeu na sua vida. E eu queria perguntar, se Cristo está em você e Ele é o eterno, quem pode te destruir? Esta é a razão de termos vida eterna, porque entramos em Cristo e Cristo entrou em nós. Ele nos esconde nele e Ele se esconde em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Este é um mistério. Este é um mistério. Então, quando nós falamos na ressurreição, eu volto aqui ao assunto, que não é preciso ir para Atenas para ver algumas pessoas discutirem sobre este assunto. Uns já dizem assim, ó, quando você diz assim, Deus mandou uma mensagem para precursar o povo para o arrebatamento. Você está ouvindo claramente
Em outras palavras, antes que isto aconteça, os mortos ressuscitarão. É Bíblia. Quando a gente fala em ressurreição, então você vê a indiferença das pessoas. Mas agora eu entro com você, vamos abrir nossas Bíblias, na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15. Lá em Atenas, houve uns que creram. Houve outros que disseram, olha, acerca disto, nós queremos te ouvir outra vez. Há aqueles que dizem, bem, eu vou examinar se esta mensagem é verdadeiramente uma mensagem que precursa a vinda do Senhor. E outros já tomam a decisão e não creem na hora. Simplesmente se vão. Viram as costas. Vão discutir e defender suas filosofias. Mas há outros que creram. E entre aqueles que creram, estou eu aqui hoje à noite. Tem alguém que pode dizer? E eu também. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante lembrar, antes de ir para 1 Coríntios, que Cristo, prestem bem atenção a isso, que Cristo, o varão que Paulo disse aqui, que Deus escolheu para que o mundo fosse julgado por ele, está aqui no versículo, antes de ir para 1 Coríntios, desculpem, viu, porque eu queria enfatizar isso aqui. Assim, no verso 31, portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Com justiça. Não vai haver quebra-galho para ninguém. Com justiça. Vai julgar o mundo através de Jesus Cristo. Antes de ir para 1 Coríntios, eu quero ler qual é a norma que Deus estabeleceu para julgar o mundo através de Cristo. Romanos capítulo 2, verso 16. O verso 31 disse que ele estabeleceu um dia em que ele há de julgar o mundo com justiça. Podemos dizer amém? Amém. Verso 16 agora, veja só. Olha, se um juiz vai fazer um julgamento, ele tem algo para se basear para julgar. Ele tem a lei. Ele tem até a jurisprudência. Então esta é a razão, se há uma jurisprudência, então você preste atenção que Deus terá sempre uma coisa como referência. Quando você ver Deus fazer uma coisa uma vez, saiba que Ele fará sempre daquela maneira. Isso chama-se jurisprudência. Porque Ele já julgou alguém daquela maneira. Então, prestem atenção. Vamos ver uma jurisprudência aqui para você entender aqui, ó. Houve uma Sodoma e Gomorra que Deus trouxe juízo para ela. Esta é a jurisprudência. Ele disse que faria isso, e agora você vê ele prometendo fazer novamente. Porque baseado naquilo que ele fez uma vez. Mas pegue também estes padrões da Bíblia. Mas houve um grupo de pessoas que ele chamou para que seguisse sua orientação, sem lhe dizer onde era, quando era e que maneira era, e ele foi a Abraão. Amém. E ele cuidou de dar a Abraão uma terra de promessa, e ele deu. Mas ele não somente deu, mas transformou o corpo de Abraão de um velho a um jovem novamente. Então isto vai nos dizer que Deus transformará nossos corpos velhos e abatidos para recebermos o Filho da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Ou em outras palavras, nós não vamos encontrar a Cristo neste corpo. Ele virá nas nuvens e um poder passa aqui, te transforma e te leva. Louvado seja o nome do Senhor.
Quando você encontrar o filho prometido, você será jovem, não terá doença, não terá nenhuma lágrima, não terá nenhuma sombra de morte em você. Tem alguém que pode dizer pelo menos amém a isso? Então agora vamos para o dia do julgamento, em que ele vai julgar o mundo. Romanos 2,16, Paulo disse: no dia em que Deus há de julgar, preste bem atenção aqui, e olhe bem no espelho agora. No dia em que Deus vai julgar o mundo com justiça, junte as duas escrituras agora. No dia em que Deus vai julgar o mundo, julgar o segredo dos homens. Vai julgar o quê? O que tem dentro do seu coração que não é verdadeiro? O que tem dentro de você que você esconde as 7 chaves que não está correto, que não é justo? Seja ações, planos, projetos, atos de poder. Olhe no espelho! Tenha coragem de olhar os segredos dos seus corações aqui hoje à noite. Olhe bem o que você esconde aí na sua vida. Eu quero só lembrar que a escritura que eu iniciei essa série de assuntos foi: Deus quer que todos nós nos arrependamos. Você pensa que isto aqui é uma coisa absurda. Não, 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 não. Eu quero que você entenda que isto aqui, hoje à noite, é o que Paulo disse. Hoje nós somos julgados pela palavra para não sermos condenados com o mundo. Você está me ouvindo? A palavra vem, bota o espelho na sua frente, você olha para você, olhe para dentro de você. Não tem como ser hipócrita com você mesmo. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos corações. Eu vou falar uma coisa para vocês, honestamente. Eu dá vontade de parar de pregar. Dá vontade de nem ir para frente. E dizer assim: irmão, não é feio se arrepender, não. Feio é ser hipócrita. O segredo dos seus corações só você conhece. Mas o dia que ele for julgar o mundo, ele vai descer a tela e vai mostrar a sua vida e quem é você. Não é para você, não. É para todos. Então me diga o que é. O que é melhor? Deus sabe o que está dentro de nós. Não há como esconder. Você pode botar máscara, pode vestir uma roupa, 2, 3, 4, pode vestir uma roupa de bronze, de aço, e se esconder lá dentro, Deus ainda continua sabendo o que está dentro de você. Mas só você e Deus sabe. E o dia que isto for patente a todos, declarado,
Foi bonito. Deixa eu dar um exemplo. Desculpe. É bonito ver um governador de estado parar na frente de uma máquina e plec, fotografia para ele sendo preso. E daqui um pouquinho os podres saindo. É bonito para você isso? Sua vida sendo mostrada, hein? Mostrada, não é com fotografia, não. É um filme, não adianta nem fazer investigação, não. Não, porque Deus já tem tudo isso gravado. Tudo está gravado. Não adianta questionamento, não adianta. Lá não terá advogados comprados. E vão tentar dizer que bandido é santo. Existe um advogado hoje à noite, que hoje à noite, conhecendo o seu coração, te dá uma chance, uma oportunidade, que se arrependam. E não se esconda através de um nome para dizer eu sou da mensagem. Isto não te salva. Agora vou enganar o povo, dizer, não, venha fazer parte do tabernáculo, você está salvo. Salvo coisa nenhuma. Salvo se você jogar fora essa sujeira do coração. Salvo se você reconhecer que você precisa mudar de vida. Não sou salvo por pregar. Eu vou dizer, olha aqui, eu vou completar a leitura aqui para nós começarmos a leitura de 1 Coríntios. Ó. No dia, pode ir. Eu vou dizer mais uma coisa para você. Pode ter certeza, existem dezenas, centenas de igrejas aqui nesta cidade que gostariam de ter pessoas como vocês assentadas lá, e diria, mas todos só que irmãos maravilhosos. E nós estamos aqui olhando para nós, porque Pedro disse, se o justo com dificuldade se salva, onde aparecerá o infiel e pecador? Deixa eu terminar só o verso. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos corações dos homens, por Jesus Cristo, o varão que ele escolheu. Amém. E qual é o critério? Segundo o meu evangelho. Qual é o critério, qual é a norma de julgamento? Paulo disse, segundo o meu evangelho. Lá na carta aos Coríntios, 14, antes de nós chegarmos no 15, ele disse, e se tem alguém que se cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Agora sim, agora nós vamos para 1 Coríntios 15, entrando no assunto da ressurreição. Olha, gente, é assim, as coisas são assim. Não adianta a gente pensar em coisas diferentes. Nós não vamos enganar a nós mesmos, não. Não adianta. Não são encontros, não são festas de jovens, não são encontros de pastores que eu faço aqui, ou reunião. Se nós não tivermos com a vida limpa, isto não nada, juntando tudo, sabe, as nossas vidas não valem nada. Verso 1, capítulo 15. Também vos notifico, irmãos de João Pessoa, irmãos de Passira, irmãos de João Alfredo, irmãos espalhados por todos os lugares assistindo a esse culto. Eu quero deixar isto bem notório.
Vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado. É este evangelho que servirá de norma de julgamento. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. 2. Pelo qual também sois salvos. Olha a condição, olha o condicional. Se o retiverdes, tal como vulo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Então mude qualquer coisa do evangelho e você terá crido em vão. Tem nada para mudar. Tem sim. Nossas vidas. É a Bíblia que tem que mudar? Ou somos? Não. A igreja precisa se enquadrar, ser mais flexível e maleável, porque isto é para lá, para Corinto. Então Bíblia não vale nada. Se a Bíblia vai ser mudada. Eu acho que são as pessoas que precisam mudar de vida. Não a Bíblia ser mudada para enquadrar com o erro das pessoas. Esse é o conceito mais ignorante da religião. Isso é fazer a palavra de Deus baixa, suja, porque esta é a condição da sociedade. Isso é uma pobreza. Deus me guarde, Deus me livre. Deus me livre milhões de vezes de ser pastor para dar tapinha nas costas das pessoas e engraxar sapato com medo de perder dízimo. Deus me guarde disso. Foi aí que o profeta disse, é melhor comer bolacha seca. Deus me guarde, Deus me livre de enrolar alguém. Eu quero falar a verdade para você. Como disse o irmão Bruno, se eu te ofender, mas te ver do outro lado, estou feliz. Eu não quero ser ladrão, eu não quero roubar. Eu não quero roubar a oportunidade de você ir. Eu não quero roubar, enganando você, a sua consciência. Isto não é uma casa. Esse não é um lugar próprio para ladrões. Jesus os expulsou daqui. Jesus os expulsou. Estão fazendo a mesma coisa, ele disse, fizeram da casa do meu pai covil de ladrões e salteadores. Covil, venha para cá, faça parte do nosso grupo. Em outras palavras, seja da nossa gangue também. Ei, queremos o evangelho? Queremos sustentar que esta Bíblia é a verdade? Se alguém gostar ou não, ela é a verdade. Verso 3. Porque primeiramente vos entreguei. Olha só. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Olha só, que coisa esplêndida. Que Cristo morreu por nossos pecados. Segundo. Olha aqui, ó. Morreu pelos meus pecados segundo as Escrituras. Amém. Diga aí com a sua boca, morreu pelos meus pecados. Segundo as Escrituras. Então escute bem. Deus não está cobrando de ninguém aqui passado. Não. Nem bom nem ruim. Esta é a Bíblia. Deus quer que hoje, o dia se chama hoje. Passado pode ter sido algo que lhe aconteceu há uma hora. Passado pode ter sido ontem. Mas hoje se prega que todos se arrependam. E eu quero dizer para você, não leve para sua casa nada errado.
Nada, 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 nem palavra. Eu vou dizer para vocês, claramente, eu bati meu carro. Vinha de Campina Grande, sábado à noite, e dois cavalos cruzaram, eu bati o carro, pegou um pedacinho do paralama e tal, e quebrou o farol e quebrou o retrovisor. E no outro dia, na segunda-feira, eu precisava, domingo eu fui para Natal, fui no carro do meu filho emprestado. Na segunda-feira, eu precisava de ir para Maceió, mas o carro do meu filho não tem seguros. E eu disse, eu não vou viajar nesse carro. Aí eu fui de manhã lá na concessionária e falei com o dono da concessionária, você não tem um retrovisor velho? Porque o farol estava acendendo. Estava quebrado, mas estava acendendo. Não tem um retrovisor aí que você possa me emprestar? Ele olhou, mandou os mecânicos olhar, tá, não tem. Aí olhou uma caminhonete que ele vendeu para Goiás, para o meu estado. Olha, tem essa caminhonete que vai para Goiás aqui, depois da manhã. Eu disse, não, amanhã eu devolvo. Só queria ir em Maceió. Aí ele disse, tá bom. Aí foi lá, mandou o mecânico tirar da caminhonete, instalou na minha. Aí eu ligo para a seguradora para poder, preste bem atenção, viu? Para poder dizer para eles que eu tinha sofrido um acidente. Eu tinha acidentado um cavalo. E que eu tinha danificado um farol e um retrovisor. Aí conversa vai, conversa vem, disse, tá bom, está registrado aqui e vamos ligar para ir para a firma que é autorizada aí, daqui um pouco eles dão notícia para o senhor, quantos dias. Eu disse, mas escuta aí, mas eu preciso viajar nesse carro e ela disse, mas eu disse, eu estou viajando, e ele disse, essa pessoa vai me ligar ainda hoje. Aí ela me vira e diz assim, mas o senhor vai viajar no carro? Aí eu falei, não. Não vou viajar no carro. Por quê? Porque eles já ficam pesquisando se você não está mentindo, se você não está roubando a seguradora, querendo pegar uma peça, uma coisa ali. Aí eu disse, estou dizendo que o retrovisor caiu fora. Eu disse, não vou viajar no carro. Desliguei o telefone. Eu disse, mas eu não vou, eu vou. E agora? Disse uma mentira. Eu ia viajar no carro, mas se eu dissesse para ela, não, como é que eu vou fazer? Se eu disser para ela, não, eu estou com um retrovisor aqui, ela vai dizer, essa história está mal contada. Pois eu cheguei em casa, peguei o telefone de novo, coisa de louco. E liguei para lá de novo. Disse, eu acabei de fazer uma reclamação aí assim, a pessoa perguntou se eu ia viajar no carro, eu disse que não ia não, mas eu vou. Eu vou viajar no carro, porque eu arranjei um retrovisor emprestado aqui. Eu vou no carro. Mas o senhor vai no carro? Vou. Pode registrar aí. Não, mas o senhor quer? A moça fez 1 milhão de perguntas. Então, o seu processo vai ser reavaliado. Eu disse, pode reavaliar, mas eu sou um pastor e eu estou lhe dizendo a verdade. Aconteceu, quebrou um farol e quebrou um retrovisor. E eu tomei emprestado e vou viajar. Esta é a verdade. Pode registrar. Está sendo gravada a ligação. Diz, pode registrar. Aí eu fui embora. Quando foi que eu estava cruzando o Recife, eles mandaram uma pessoa ligar. Ligou, conversou, falou e falou assim. Eu falei, olha, amigo, eu estou viajando agora. Ele disse, mas o senhor não está no carro, não? Eu disse, estou. Olha, não estou. Quem foi que me disse que não estou? Estou no carro, sim. Tomei um retrovisor emprestado e estou no carro. Tá bom. Então amanhã o senhor tira as fotografias e manda para nós. Tá bom, mandei. Mas é assim. Sabe o quê? Você precisa falar a verdade sempre. Você está me ouvindo? Se você diz uma mentira, preste atenção, não existe nada neste mundo que apague mentira a não ser a verdade. Você terá que voltar aonde você mentiu para dizer, eu menti para você. Ou então, siga, disse, eu vou pedir perdão para Deus. Há coisas que você não tem como. Você mentiu para uma pessoa, ela foi embora para outro lugar, não sei para onde, e você não tem como encontrar aquela pessoa mais.
Você tem que confiar em Deus. Mas coisas que você pode acertar, não precisa pensar que Deus vai cobrir ser vergonhice de ninguém, que não vai não. Você precisa se arrepender e dizer, olha, está aqui, eu fiz uma coisa errada e vou voltar lá para acertar. As pessoas querem viver, sabe? Um dia Deus vai julgar o segredo dos seus corações. Diga uma mentira. Cada vez que você vê aquela pessoa, a mentira vem na sua mente. Se eu menti para aquele. Não tem nada que apaga. Se eu perdesse a apólice, se eu perdesse a indenização, não teria nada, mas eu voltei e falei a verdade. É assim, tem assim, precisa ser assim. Aí eu voltei, respirei aliviado, peguei a caminhonete, fui para Maceió, sabia que Deus estava comigo, sabia que Deus honra, sabe, pessoas que querem a verdade. E as pessoas que dizem, fazem coisa escondida e não têm coragem de acertar, pode ter certeza, Deus não vai com você. Ali aonde você quebrou aquela aliança com Deus, é ali mesmo que você deixou Deus de lado. O irmão Branham diz que tem pessoas que ficam doentes e você ora por elas e nunca serão curadas. Você sabe por quê? Porque não adianta você ir lá. Se houver pecado escondido, você pode orar 1000 vezes. O diabo tem direito de ficar ali. Se eu estou aqui, ó. Quem é que vai me mandar embora aqui? Precisa se gritar para as pessoas. O arrependimento expulsa Satanás e traz Deus de volta. Mas o pecado é o oposto, a ponto de você ver Davi, quando pecou, entrar num desespero e dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha, apaga as minhas transgressões. Ele estava angustiado. Pequei, o meu pecado está diante de mim. Aí ele grita, disse, ó, não retires de mim teu Espírito Santo, quer dizer, não vai embora da minha vida, não. Torna a dar-me a alegria de ser salvo. Não tem coisa melhor do que você saber que Deus perdoou os seus pecados, que você levanta de cabeça levantada, ó, de cabeça erguida, você anda dizendo assim, tem alguém que pode dizer, Ele perdoou os meus pecados. Primeiro preguei que Cristo morreu por todos os nossos pecados, segundo as Escrituras. Primeiro, verso 4, e que foi sepultado. E aí você para, porque se ele morreu para os seus pecados, pelos seus pecados, é necessário você se identificar com ele na sua morte. Você vai lá também com ele e diz, Senhor, mas é assim mesmo, ó. Eu não quero mais viver nesse mundo. Eu não quero fumar, não quero beber, não quero prostituir, não quero ser hipócrita, não quero ser mentiroso. Eu não quero ser fingido. Ó. Você se identifica com Cristo na sua morte. Você morre para o mundo. Abre-se aí então uma válvula para que as Escrituras se cumpram. Eu quero ler com você. E se você pega essa Escritura que eu estou estudando e leia na sua casa, não fique aqui escutando a Bíblia, não. Leia na sua casa Romanos 6. Olha, foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Como é que é? E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as... E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as... Aí você para e volta para as Escrituras. Bem, então eu morri com Cristo. Leia Romanos 6. Eu fui sepultado com Cristo.
se não morreram com Cristo, se não foram sepultados com Cristo, não sabe o que é inferno. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se as pessoas soubessem o que era tormento do outro lado, Cristo morreu, colocaram o corpo dele lá, mas a sua alma foi lançada nas cadeias da escuridão. Pedro disse que ele desceu às mais baixas profundezas da terra e foi pregar aos espíritos em prisão, pessoas que não tinham oportunidade de vida eterna. Ele desceu ao inferno. Agora quero dizer para você, deixa Deus levar você nesta viagem com Ele, na região dos perdidos. Sabe, você sentir na sua alma o que é a região dos perdidos, porque Deus faz duas coisas: Ele te leva à região dos perdidos, mas quando você ressuscita, Ele te leva na região celestial, e você tem o parâmetro do que é Deus e do que é diabo, do que é céu e do que é inferno, e você faz tudo, e corre, e se esforça, e põe toda a sua força para chegar no destino final. Eu quero o céu, eu quero o arrebatamento, eu quero vida eterna. É uma decisão, porque você sabe quão asqueroso é aquele lugar. Mas caso isso não aconteça, as pessoas vêm para a igreja e ficam com a boca cheia de vontade, me desculpe, de ir para um inferno, assentado aqui dentro da igreja. Ai, eu não aguento futebol, eu não aguento mulher, eu não aguento isso, eu não aguento aquilo. Você gosta do inferno, rapaz. Tudo isso só gera problemas. Você nunca sentou numa região celestial. Nunca foi lá. Porque o dia que você vai lá, você vê que tudo isso é engano, é nojeira, sabe? É bobagem. Queime a sua consciência aí, vai lá no inferno. Vê se não é inferno. Trai a sua mulher para você ver se é inferno ou não é. O primeiro momento foi uma emoção, e depois? É o inverso. Você não traz sua mulher, você pode até ser tentado. Ai, eu estou vivendo uma tentação, mas por causa do céu, você vence a tentação, e daqui um pouco você pula e grita: ei, em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor, acabei de ser levantado acima desta tentação. Ora, carregue uma mentira dentro de você, você carrega um pedaço do inferno para o resto da vida. Me desculpe, irmãos. É ruim, eu sou um pregador, mas eu sei que céu não é lugar para muitos. Tem pouca gente que ama viver de maneira íntegra. Eu vou parar aqui. Próximo culto, eu entro na ressurreição, porque o capítulo todinho, são 58 versículos. Eu estou no versículo 4. Eu estou no versículo 4. Eu vou deixar para falar. Nos próximos cultos, a gente vai estudando. Eu não tenho pressa. A gente vai entrando nisso devagarzinho. Devagarzinho, devagarzinho. E isto vai fazendo uma coisa. Uma coisa. Você amar a Deus, a promessa da sua vinda. Você olhar para você mesmo, aborrecer suas próprias atitudes. Você se arrepender ou você seguir em frente como hipócrita, abrindo caminho para o inferno. Fiquemos de pé. Eu gostaria de pedir para você fechar seus olhos.
quero dizer eu te amo, meu irmão, sendo falso com você. Não. Eu não quero apertar sua mão e dizer Deus te abençoe e tendo outros pensamentos. Eu estou aqui. E tudo que eu quero é viver assim. É assim que eu vivo com a minha mulher, é assim que eu vivo com vocês. Nós começamos o culto cantando, ou começamos a parte da pregação cantando. E você estava entregando tudo a Cristo. Foi isso mesmo que estava cantando, Léo? Tudo entregarei. Escuta aqui. Sabe quando você entrega as coisas erradas para Cristo? E eu não sei se aqui tem alguém que tenha coragem de entregar. De dar um passo para frente. E dizer, Senhor, eu não quero isso errado na minha vida, não. Quando você entrega tudo a Cristo por arrependimento, sabe o que Cristo faz com aqueles erros? Transfere ele para Satanás. E diz assim, ó, este aqui, ó, é teu, não é daquela pessoa. Ele aceitou o perdão, ele se arrependeu. Ele não quer viver com você no fogo eterno, no fogo, no lago de fogo. Mas quando você esconde coisas erradas na sua vida e quer viver com elas, Deus não está ali. O diabo enganou você. Até não quero te dizer que ele te impeça de vir na igreja, não. Até ele pode até te trazer para a igreja, para você continuar como hipócrita, porque ele quer você como hipócrita. Só que é sempre assim. As armas e as ferramentas de Satanás sempre dão contra ele. Ele pegou uma mulher em adultério e trouxe para os pés de Jesus. Ele pegou um ladrão e pendurou junto com Jesus na cruz. Sabe, ele foi fazer o Zaqueu olhar Jesus em cima de uma árvore para criticar. E você vê, Jesus olhou para a mulher e perdoou os pecados dela. O diabo quebrou a cara. Olhou para o ladrão da cruz e disse, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Olhou para o Zaqueu em cima da árvore e disse, hoje eu vou entrar na sua casa. Ô quebrada de cara de Satanás. Ele pode ter trazido você aqui na igreja com a vida suja e irregular. É você dizer, não, eu estou tudo bem comigo. Estou indo na igreja, todo mundo está pensando que eu estou bem. Mas aí ele vem e chama você e diz, não quer se arrepender e soltar a mão de Satanás. Eu queria perguntar, você não quer soltar a mão de Satanás?
Você não quer segurar na mão de Deus hoje à noite? Aí você tem que soltar a mão do outro. Eu não quero dizer, porventura teria, eu quero dizer com convicção, os que estão com a vida errada e que esconde coisas erradas na sua vida e querem abrir mão do erro que está na sua vida e quer se arrepender de seus pecados. Não importa se faz anos que você está aqui. Tenha coragem de romper com o erro, com o diabo. Eu queria chamar você para vir aqui na frente do altar. Você diz, o senhor vai passar vergonha em mim na frente do povo? Não, isso não é vergonha não. Isso é glória de Deus. Isso fica para a história como da mulher, como do Zaqueu e como de tantos outros que se arrependeram e foram a Cristo. Não queira nada errado na sua vida. Por favor, se você vem à frente, eu queria só que você se agarrasse com Jesus aí. Eu não sei nada, absolutamente nada do que está dentro de você. Eu estou aqui diante de uma palavra, diante do mesmo Jesus que julgará o segredo dos nossos corações. Não queira! Se houver mais alguém que tenha coragem de ser sincero consigo, acabou. Você diga para o diabo, olha, acabou. Você não tem lugar na história da minha vida, não. Eu quero que você abra a sua boca aí e diga, acabou. Acabou. Você tem coragem de dizer isso para o diabo e nunca mais voltar nessas coisas erradas. Dê uma levantada nos seus olhos. Você vê Jesus, Ele está bem diante de você. Dê uma levantada nos seus olhos pela fé. Ele está pronto para te ajudar, Ele está pronto para te ajudar. Ele não veio, esta mensagem não é para te condenar, é para salvar sua alma. Esta mensagem não é condenatória, ela é graça, ela é misericórdia, é Deus trabalhando a seu favor. Chega! Aleluia, aleluia, abra a sua boca e diga, Jesus, eu estou entregando aqui as minhas falhas, eu não sei o que é, mas você sabe, eu vim entregar isso aqui, você pode até falar o nome dela, eu vim entregar essa mentira para o senhor aqui, vim entregar esse olhar duvidoso, vim entregar essa farsa na minha vida aqui, vim entregar isso aqui, ó. Eu não quero não, senhor, pode mandar para o diabo, porque eu não quero isso na minha vida não, eu quero sair daqui perdoado pelo Senhor. Aleluia, eu oro e o sangue de Jesus possa fazer intercessão nesta hora pelos pecadores. A graça, sim, senhores, aqui hoje à noite. A misericórdia, sim. Aleluia. Aleluia! Glória
Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Pai Santo, ó Pai Santo, Tu és santo infinitamente a mais do que nós podemos imaginar. Então limpa nossos corações, limpa as nossas vidas, prepara-nos, esconda-nos debaixo do Teu sangue nesta hora. Sangue que foi derramado para lavar a alma dos pecadores. Que ninguém volte para casa, que ninguém volte para casa com nenhuma destas coisas. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, que isto tenha um fim agora mesmo na vida dessas pessoas. Eu preguei que a Tua presença expulsa Satanás. E eu oro que esta confissão afaste os demônios e que o Espírito Santo entre na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, entra na vida dessas pessoas. Possua esse ambiente, Senhor Jesus. Eu peço a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Agora sim nós cantamos. Agora nós cantamos. Você entregou para Jesus? Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Que o Senhor Jesus, que está aqui segundo as Escrituras, e que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, dê a você as mesmas palavras que Ele deu. Vá e não peques mais. Deus abençoe a sua vida. Seja firme, seja corajoso, seja verdadeiro. Deus abençoe a cada um de vocês. Glórias ao Senhor. Podem voltar para os seus lugares. Voltem para os seus lares. E nunca mais queiram voltar nesta condição. Sejam verdadeiros. Vença a tentação e você terá vencido ao diabo. Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a primeira etapa. Quantos estão aqui que antes de ir para casa gostariam de pedir, levantar sua mão e dizer: não se afaste da minha vida, Senhor. Dirija tudo o que eu vou fazer. Minhas palavras, meus olhares, meus passos, minhas decisões. Dirija a minha vida. Diga para Ele: ela é tua, Senhor Jesus. Eu a entrego a Ti. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Queria pedir, mas pedir dentro de uma limitação humana. Não, eu estou pedindo dentro da Tua visão, Senhor. Queria Te pedir, Senhor, exatamente como disse Paulo, que o Senhor faça por mim e por todos nós muito mais do que Te pedimos e pensamos, Senhor. Assim, nesta visão, eu oro pela saúde. Eu não peço uma saúde mais ou menos, eu peço uma saúde plena. Eu não peço uma paz mesquinha. Eu peço que haja paz na porta dos nossos lares.
Eu não peço apenas que o Senhor impeça algumas ações de Satanás, mas que o Senhor envie os teus anjos para se acampar ao nosso redor e nos guardar de todo o bramido deste falso leão. Guarda as nossas vidas, Senhor. Guarda as nossas casas. Guarda os filhos. Guarda os matrimônios. Guarda, Senhor, os empreendimentos, os negócios. Põe a tua mão sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Quero te pedir, esforça a nossa coragem, mas esforça muito mais do que achamos que é necessário. E nos deixe estar prontos para a tua vinda. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esses irmãos que pedem oração, todos eles, os daqui, os da internet, recebam aquilo que estão pedindo, Senhor. Isto é, os que creem. No nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero dizer a todos, Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus vos proteja. Domingo de manhã teremos escola bíblica. Irmãos que porventura necessitam de imposição de mãos, eu vou estar aqui por doenças. Você pode ter adoecido ontem. Não estava no outro culto. E eu quero impor minhas mãos para aqueles que creem. Os outros estão despedidos, que o Senhor vos abençoe. Se o irmão Léo puder cantar. Os irmãos de todos os estados que estão na internet, o Senhor vos abençoe. Até domingo. Aleluia. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indignou e viu como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu meu Jesus, e com este meus crimes lavou. Aleluia. Meus pecados levou na cruz onde morreu, ó sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte o infiel
E por essa paciência e amor divino, estou livre da condenação. Ionaldo dos Santos Pereira. Irmão Ionaldo, o senhor crê no Senhor Jesus com todo o seu coração? Creio, Senhor. Amém, Senhor. Pela fé, recebe Ele como teu Salvador pessoal? Amém. Aleluia. Oh, Deus. Crê no sacrifício do Calvário? Amém. Crê que o sangue de Jesus pode perdoar todo o teu passado? Amém. Oh, Aleluia. Bendito Aleluia. é o nome do Senhor. Amém. Pela fé, o Senhor vem até aqui e confessa que recebe Jesus como teu Salvador pessoal. Amém? Amém. E se isso te custasse desprezo dos amigos, críticas, zombaria, e se fosse necessário, o Senhor daria a sua própria vida por amor a Jesus Cristo? Sim. Aleluia. Deus, aceita, Senhor. Aleluia. Paulo disse, criei, por isso falei. É. Pai, aqui está esse irmão, confessando que te Sim. aceita como Salvador. Nós somos testemunhas. Aleluia. Como disse ele, aproveitar a oportunidade que o Senhor deu para ele. Amém. Senhor Jesus, perdoa todo o seu passado, Sim, cancela Senhor. os pecados, Senhor, e que ao ser sepultado na semelhança da tua morte, ele possa ressurgir em novidade de vida. Aleluia. E nós pedimos que o Senhor receba essa confissão com a alegria do teu coração, Senhor. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ionaldo de... Dos Santos Pereira. Pode deixar, por isso que eu vou levar o seu corpo e trazer. Irmão Ionaldo dos Santos Pereira, baseado na sua fé e na sua confissão, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Amém. Pode deixar por Amém. Louvado, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa alma. Amado Salvador, prometeste o Espírito Santo para os teus filhos, Amém, meu Deus. sem o qual não há arrebatamento, não há É. ressurreição, Verdade. mas é uma promessa para aqueles que estavam longe, Senhor. Aleluia. Para aquele que estava no dia 26 de janeiro de 2017, lá em João Pessoa, é a mesma promessa que o Senhor deu lá no Pentecostes. Sim. Nós pedimos o Espírito Santo na vida do nosso irmão, e que seja uma alegria na vida dele, Senhor. Amém. E que esse Espírito Santo faça dele um exemplo, Pai. Amém. Onde ele passar, seja reconhecido não como um religioso, mas como um cristão que te ama. Em Aleluia. nome de Jesus Cristo, ajude e o abençoe e guarde Sim. em todos os momentos da vida. Amém, Senhor. Nas fraquezas, que o Senhor possa ser o ajudador. Amém. Na dúvida, que o Senhor seja o guia. Nas lágrimas, seja o consolador, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado. Amém. 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 Deus te abençoe, tá bom? Aleluia. Amém.